Na sua opinião, o Carpini já deve começar a utilizar o Rames? Deve ser opção para agora? Já, né? Assim, a gente não tem o acompanhamento diário ali do São Paulo, mas aparentemente tá tudo ok com ele, né? Questão física, questão clínica. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui do Jogo Aberto. Renata Fã e Denilson falando do São Paulo. As últimas informações do tricolor para esse jogo de logo mais contra a Inter de Limeira. São Paulo que tem esse jogo a menos, vencendo, pode assumir a liderança do seu grupo. A questão ali do Rames Rodrigues, que pode ser relacionado para esse jogo de logo mais. Tem também a informação do atacante André Silva, que pode ser o mais novo reforço do São Paulo para essa sequência aí da temporada de 2024. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo ao Jogo Aberto, link na descrição, deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Notícia, o São Paulo finalmente inscreveu o Rames Rodrigues no Campeonato Paulista, então agora ele está à disposição do Thiago Carpini, é decisão do treinador utilizá-lo ou não, mas se o Carpini quiser, já pode escalá-lo, inclusive, contra a Inter de Limeira. Vamos dar uma olhadinha? Pô, agora, Leirão, quem manda é você, fia. Sabe aquela sinuca de bico? Pois é, essa é pra você, Thiago Carpini. No final de semana tem clássico contra o Palmeiras. Antes, tem o jogo atrasado da 5ª rodada contra a Inter de Limeira, em Brasília. Poupa amanhã pensando no choque rei ou vai com força máxima? Antes da resposta, é preciso apresentar números. Já são 4 partidas sem vitória no Paulistão. Nesses jogos, só 3 gols marcados e 6 sofridos. De 12 pontos disputados, 2 conquistados. E aí, professor? Não é uma decisão simples, né? Às vezes as pessoas poupam e pensam no clássico. Nós estamos disputando uma classificação que ela não está assegurada. No grupo tão disputado, esse é o jogo que vai colocar em ordem as rodadas para o São Paulo. Então é muito importante esse jogo, assim como é importante um clássico, mas o jogo de cada vez. Fica sempre aquela situação, né? Se poupa e acontece um revés porque poupou, se não poupou porque deveria ter poupado. Então, assim, as decisões são minhas, a gente vai avaliar o que for melhor para nós, para o São Paulo, e o mais importante para mim é o jogo a jogo. Jogo a jogo, dia a dia. Uma boa notícia na semana. O meia Rodrigo Nestor, se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo, foi liberado da fisioterapia e está em campo com os preparadores físicos. Foi dele o gol do título da Copa do Brasil contra o Flamengo, em setembro do ano passado. Não joga desde o começo de novembro na vitória contra o Cruzeiro. E tem mais. O tricolor está muito perto de acertar com o atacante André Silva, que fez 28 partidas e 13 gols nesta temporada pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. O Vasco estava na briga, mas o brasileiro de 26 anos manifestou o interesse de defender o São Paulo. O valor do negócio, 19 milhões de reais. E tem mais novidade ainda por aqui. O São Paulo, que perdeu Luiz Gustavo, lesão no tendão de Aquiles da perna direita e não teria condições de voltar antes do fim do Paulistão, inscreveu no lugar dele Rames Rodrigues. A permanência do colombiano era tida como improvável desde que ele decidiu não viajar para Belo Horizonte, onde o tricolor venceu a Supercopa nos pênaltis contra o Palmeiras no começo do mês. Na verdade, o contato que eu tive com o Rames não fui eu que tive com ele, foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo, eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. Se desculpando primeiro por não ter ido a Belo Horizonte, eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou, por mais que ele já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo. Ele já tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube, a gente respeitou. A gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo. O contrato com o São Paulo vai até a metade de 2025. Algo fez o colombiano mudar de ideia. O meia Rames Rodrigues não joga há mais de 3 meses, quando esteve em campo por 70 minutos no empate sem gols contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Será que ele vai ser escalado amanhã contra a Internacional de Limeira? Um cara de uma capacidade técnica indiscutível, claro que perdeu-se um período, então a gente vai ter que avaliar em que condição, em que estágio ele está, por mais que ele fez uma semana de treino muito boa, até pela capacidade técnica que tem um atleta. Rames ainda não conseguiu no São Paulo mostrar tudo o que pode, mas como tem tempo de contrato e agora deseja de continuar, a chance está aí. Eu acho que ele entendeu que nós temos um bom ambiente, nós temos um ano promissor pela frente, dessa maneira que eu vejo, pelo trabalho que está sendo construído, passa pelo que foi o nosso início, começo de Campeonato Paulista, título da Supercopa,
esse momento de oscilação do Campeonato Paulista, um momento bom que ele vai também voltar. Então acho que tudo isso talvez tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. Até agora foram apenas 14 jogos com essa camisa, 3 assistências e só 1 gol marcado. Claro que ele pode mais. Todos sabemos disso, inclusive ele. São Paulo não sabia, mas agora sabe. Tanto que voltou na decisão, retrocedeu, inscreveu o Rames, chegou num acordo com o jogador. E agora, se o Carpini quiser, ele pode ser utilizado contra a Inter de Limeira. Amanhã, já no jogo em Brasília, a Inter vendeu o mando de campo para que ele seja realizado em Brasília. E então, na sua opinião, o Carpini já deve começar a utilizar o Rames? Deve ser opção para agora? Pra já. Né? Assim, a gente não tem o acompanhamento diário ali do São Paulo, mas aparentemente está tudo ok com ele, né? Questão física, questão clínica, até porque esse período todo sem jogar não deixou de treinar. Então, assim, a oportunidade ela ter que aparecer pro Rames Rodrigues. No final da matéria, o Decilo falou que depende do Rames Rodrigues. Então, assim, a gente estava conversando se ele vai ter oportunidade ou não. Tem que ter oportunidade, deixa ele jogar. Joga essa responsabilidade para ele, né? Porque joga um jogo 10 minutos, 5 minutos, e aí no outro jogo não joga, não é convocado. Então, assim, tem que mostrar ou jogar essa responsabilidade para ele e deixar ele assumir. E vamos ver daqui 5, 6, 7 jogos jogando com frequência o que a gente pode esperar dele para a temporada. Ô, Dedê, precisa de sequência no time titular e tendo oportunidades. Agora, falando em São Paulo, quem está acompanhando o Tricolor Paulista nessa terça-feira é João Paulo Capelanes. Hoje, ele saiu do Morumbi, já foi lá para Barra Funda, no CT do Tricolor. Capela, aquele bom dia para você. Eu não sei porquê, mas essa semana eu tô animada, motivada, feliz, renovada, vitoriosa. Quase foi. Daquele jeitinho, Capela. Fala, Rege. Tomara que assim continue pro nosso bem-estar, né, Dedê? O quê? A gente tá meio na nhaca aí também. Um abraço pra galera toda aí. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer aí pra que esse bom momento da Renata Fã continue aí. E o Chiquito Garcia chegue cada vez mais tristonho, mais fechadinho no programa. Mas o negócio é o seguinte, gente, quem não tá nada fechado, tá aberto aqui, é o CT da Barra Funda, né? Porque os jogadores daqui a pouquinho, o São Paulo, ele não divulgou ainda lista de relacionados, faz aquele mistério necessário, vai jogar praticamente como mandante, né? A Inter de Limeira é a mandante do jogo, mas certamente só teremos torcedores do Tricolor para esse jogo que é fundamental. São Paulo vem com total foco para beliscar mais uma vitória e, quem sabe, avançar a próxima fase do Campeonato Paulista. Algumas informações importantes, estava ouvindo a matéria muito bem feita pelo nosso Nival Decilo, nosso professor Decilo, e tem uma questão que me chamou a atenção. Vou até pedir da licença aqui para toda a galera, para pegar o telefone, porque juntamente com a nossa produção, estava lendo o jornal A Bola, que é um jornal muito importante de Portugal. E atenção no que diz o jornal A Bola em relação a André Silva, atleta do Vitória de Guimarães, artilheiro do time nas últimas temporadas, 13 gols no ano, está jogando muito bem nesse que é o atual 5º colocado do Campeonato Português. Atenção! André Silva foi a principal ausência do treino desta terça-feira do Vitória de Guimarães. Aí começa a falar, questionado pelo jornal A Bola. O Vitória de Guimarães não justificou a razão da ausência do melhor marcador do Vitória de Guimarães, que não vence há 3 partidas no campeonato, fazendo soar o alarme de uma iminente transferência para o Vasco da Gama. Gente, essa história realmente ela é totalmente possível. Por mais que o São Paulo tenha adiantado demais a contratação desse jogador por aproximadamente 19 milhões de reais, o Vasco, com o 777 Partners, com toda aquela estrutura criada, com o Pedrinho comandando o clube, não está descartada a possibilidade dessa guerra de braço aí entre os dois times, para que o André Silva, que tem hoje a vontade de jogar no São Paulo Futebol Clube. Vontade é uma coisa, aí vão colocar luvas, tempo de contrato, salário do jogador. O Vasco está firme, está forte. O próprio jornal A Bola deixou bem claro que ele não treinou hoje por causa da iminente transferência para o Vasco da Gama. Mas, pelo que a gente sabe aqui no CT da Barra Funda, São Paulo já colocou uma proposta na mesa, quer contar com esse jogador de 26 anos. Talvez você lembre dele, Rê. Ele passou pelo Internacional, jogou no Atlético de Diadema, é um jogador que atuou no Shakhtar Donetsk e hoje faz sucesso no futebol português. A gente vai acompanhar os próximos dias de São Paulo, pelo menos no extracampo, porque, de fato, é um jogador que chega para ser concorrente de posição com o Jonathan Calleri. E a gente sabe que ele vai começar no banco, o Calleri hoje é titular indiscutível. Essa é a informação mais importante para o torcedor de São Paulo. O André Silva não treinou hoje e, segundo o jornal A Bola, por causa do Vasco da Gama.
A gente vai aguardar e vai apurar certamente os próximos dias para entender se esse jogador vai defender as cores do São Paulo Futebol Clube por aproximadamente 19 milhões de reais. Só para poder falar sobre James Rodrigues, o Rivaldo Silva foi muito bem, ele não joga há 3 meses, faz muito tempo, porém, há mais de 3 semanas que ele treina diariamente no CT da Barra Funda. Fisicamente, você vai me perguntar, o James Rodrigues tem condições? Tem condições para poder atuar 90 minutos? Aí já é demais. Talvez saindo do banco de reservas, pegando uma minutagem, uma rodagem necessária. Então, para deixar bem claro, ontem até deu uma groselhada aqui, vocês têm toda a razão em relação ao regulamento do campeonato. O São Paulo apresentou à federação que o Luiz Gustavo está lesionado, não tem condições de atuar mais em nenhuma partida dessa atual competição. Por isso, previsto no regulamento, o jogador está cortado, o James Rodrigues está inscrito e a gente está aqui na porta do CT. Passou o busão do São Paulo, que deve sair a qualquer momento, já no período da tarde, rumo a Brasília. A gente vai tentar subir na janela aqui e ver se o homem, esse colombiano, está relacionado e vai viajar com a delegação. Renata Fã. Valeu, muito completo, desenrolou legal. Tá até hein? ofegante. Mas cumpriu o ofício com louvor, o nosso Muito João bem. Paulo Capelanes, ó. Ele fica figura. feliz, alegre, Parabéns. eu falo, é o ser humano mais alegre do planeta, não tem igual. Parceiraço. Agora, quem não tá muito alegre... Tá aí, galera, pessoal do Jogo Aberto falando do São Paulo, trazendo as últimas informações do Tricolor, que joga amanhã contra a Inter de Limeira, jogo em Brasília. Tem essa questão aí, né, do André Silva, um atacante que está praticamente tudo encaminhado para reforçar o São Paulo. Tem essa questão que o Capelanes trouxe aí nas informações, né, que o Vasco está tentando atravessar o negócio, mas pelas informações que eu estava vendo, o São Paulo já está praticamente tudo encaminhado com o André Silva. Vamos aguardar as próximas notícias. James Rodrigues pode ser relacionado para esse jogo de amanhã contra a Inter de Limeira. Já está na hora, né, de colocar ele para jogar. Já que ele tomou essa decisão aí de continuar no São Paulo, agora tem que colocar ele para jogar, né? O Carpini tem que dar oportunidades para o James, para a gente ver mesmo se ele vai render tudo aquilo. Tem muita qualidade, tecnicamente dispensa comentários. Agora tem que ver mesmo se ele vai comprar essa ideia aí de jogar no São Paulo, se dedicar, né? O máximo se dedicar 100%. Mas é um ótimo jogador, né? Pode ser uma boa opção aí para o Carpini para essa sequência dos próximos jogos, né? Vamos aguardar se ele vai ser relacionado para esse jogo de amanhã, ele que foi inscrito no lugar do Luiz Gustavo, que se lesionou. Então, torcer, né, para que o James consiga jogar um bom futebol no São Paulo. É um baita de um jogador, craque, joga muita bola. Muita gente fala, né? Muitos torcedores, antes dessa novela aí, que ele tinha pedido a rescisão, muitos torcedores até perguntando por que o James não tinha oportunidade. E agora é com o Carpini, né? Ele está, segundo informações, né, ele está pronto aí, está treinando muito bem. Já tem um tempão aí que ele está treinando, então ele está preparado para entrar aí quando o Carpini der oportunidades para o James Rodrigues e torcer, né, para que ele consiga jogar um bom futebol. Deixa a sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, deixa o like no vídeo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, vou ficando por aqui, valeu e até a próxima, galera.